Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos à página Iajur Terapias Complementares. Eu sou o Carlos Miguel, sou um dos mentores deste projeto. O outro é a Cristina, minha mulher. E neste projeto nós acreditamos no valor da responsabilidade individual nas questões, em todas as questões relacionadas com a saúde. Ok? É um facto que, atualmente, as preocupações com saúde preenchem uma parte significativa das nossas preocupações, das nossas incertezas, das nossas inseguranças, inclusive. Acredito que o receio, o medo, pode ser dissipado com o conhecimento. Hoje de manhã anunciei que faria um vídeo sobre a imunidade. Okay? De que maneira podemos nós ajudar o nosso sistema imunitário a estar mais capaz de resistir aos desafios que possa ter que enfrentar. O sistema imunitário não é mais do que a componente mais significativa do nosso bem-estar. É uma condição e é um sistema sem o qual não é possível pensarmos em saúde como um estado de equilíbrio. Então, o que é isto da imunidade? A imunidade não é uma coisa, é um conjunto de processos orgânicos do nosso corpo que tem por função ajudar-nos a eliminar tudo aquilo que já não tem viabilidade nossa, portanto, das nossas células. Todos os dias nós renovamos células e, portanto, temos que eliminar as que deixaram de ter utilidade, criando terreno para que as novas as substituam e possam continuar o bom funcionamento do corpo. Então, o sistema imunitário é fundamental para fazer essa gestão, portanto, para fazer a reciclagem das células velhas e a eliminação das células que são desativadas e que são postas para serem eliminadas. Por outro lado, o sistema imunitário é também responsável pela defesa e pela reorganização de todas as nossas células, tecidos e órgãos após algum tipo de agressão. Okay? E quando estamos a falar em algum tipo de agressão, estamos a falar de agressões de micro-organismos, estamos a falar de agressões traumáticas, por exemplo. Estamos também a falar de agressões ou de desafios emocionais, porque as emoções interferem diretamente com a capacidade do nosso sistema imunitário de desempenhar corretamente o seu papel. Okay? Então, temos um sistema complexo no nosso corpo, chamado sistema imunitário, que tem, sob sua responsabilidade, funções com as quais das quais temos que cuidar. Esta imunidade existe de dois tipos. Existe uma parte desta imunidade que se considera como sendo inata, quer isto dizer que nasce com cada um de nós a capacidade instalada de fazer uma série de processos relativamente àquilo que eu estive a dizer, portanto, da renovação das nossas células e tecidos, como da regeneração em caso de agressão, da eliminação de elementos patológicos. Portanto, há uma parte desse conjunto de processos que nasce
connosco. No momento do nascimento, nós estamos programados e preparados para vencer uma série de desafios e para executar algumas funções básicas que são, que no fundo asseguram a nossa homeostase, o nosso equilíbrio. Mas existe uma outra componente da imunidade, a que nós chamamos de imunidade adquirida. Ou seja, são fatores e condições que nós podemos introduzir na nossa vida que ajudam a nossa base, o nosso sistema imunitário de base, a criar mais condições, melhores condições para desempenharem o seu papel. Okay? E então, a nossa responsabilidade enquanto indivíduos, por um lado, preservar a nossa imunidade inata, por outro lado, melhorar a capacidade adaptativa do nosso corpo em função da imunidade adquirida. Okay? Então, vamos falar agora um pouquinho da imunidade adquirida. Okay? A imunidade adquirida ainda pode ser de duas formas. Podemos ter imunidade adquirida de forma natural ou podemos ter imunidade adquirida de forma passiva ou artificial. Okay? E então, vamos considerar como imunidade natural duas situações. Okay? Na transmissão de anticorpos da mãe ao bebê via amamentação e o contacto natural com todas as entidades externas que nós temos durante não só a fase de crescimento, mas durante toda a nossa vida. Okay? Portanto, sempre que eu estou em contacto com agentes microbiológicos, o meu sistema imunitário reage e adquire capacidade para os enfrentar futuramente. Okay? Portanto, duas formas de melhorarmos o nosso sistema imunitário através de duas formas completamente naturais. Portanto, o reforço do nosso sistema imunitário através daquilo que nos é passado por via materna e o reforço da capacidade imunitária por contacto com agentes infecciosos que abundam no meio ambiente em que nós nos movimentamos. Depois temos duas formas de imunidade passiva, okay? Em que a imunidade é construída pondo coisas de forma não natural em contacto com o nosso sistema imunitário. E aqui estamos a falar de vacinação e estamos a falar de utilização de soros específicos que se podem usar em determinadas situações, estas já bastante complexas também, e situações de doenças bastante graves. Se calhar lembram-se de situações como o ébola, em que foi preciso desenvolver um soro especificamente para conseguir combater essa infecção. Okay? Portanto, soros específicos para problemas específicos. Mas temos na vacinação uma arma de reforço do sistema imunitário. Okay? Sendo um sistema de reforço artificial, ele terá naturalmente a sua utilidade, mas, e aqui é a minha perspectiva individual e pessoal, apenas surtirá algum do efeito desejado se a restante componente da nossa imunidade estiver devidamente operacional e reforçada. Okay? Então, o tempo que vivemos, que nos traz desafios grandes, não vividos por nenhum de nós, provavelmente de forma séria e tão preocupada como atualmente, é importante que olhemos para esta questão da imunidade e o que é que está ao nosso alcance fazer para melhorar essa mesma imunidade. Ok? Evidentemente que a base é a alimentação. Ok? Através da alimentação nós conseguimos beneficiar e melhorar todos os nossos processos orgânicos. Não há
forma de isto ser entendido de forma diferente. Aquilo que eu ingiro, aquilo com que eu me alimento, determinará a vitalidade e a robustez das minhas células e das minhas funções. Então, a primeira preocupação com o nosso sistema imunitário deve ser de alimentarmos-nos corretamente. Okay? Tendo esta preocupação, temos mais de 50% daquilo que está ao nosso alcance fazer feito. Infelizmente, também em termos de alimentação, só pensar em alimentação de qualidade pode não ser suficiente. Então, será necessário pensarmos em algo mais para além da alimentação. Então, vamos pensar no quê? Vamos pensar que o sistema imunitário, à luz daquilo que se conhece hoje, século XXI, princípio do século XXI, reside mais de 80% da nossa capacidade imunitária reside no bom funcionamento do intestino. Reside no bom funcionamento de algo que nós chamamos microbioma. Okay? Reside no equilíbrio que existe entre o funcionamento das bactérias que habitam no nosso intestino, capazes de ajudar e reforçar esse nosso sistema imunitário e, portanto, dando-lhe capacidade para resistir aos desafios, às ameaças que possa ter que enfrentar. Por outro lado, eu disse-vos há pouco que em termos emocionais também aqui precisamos de cuidar do nosso sistema imunitário, porque é um facto também que quanto mais em baixo, entre aspas, emocionalmente nos encontramos, mais facilmente ficamos doentes. Ou seja, isto significa que as emoções em baixo trazem para baixo o nosso sistema imunitário. Okay? Então, uma ou outra parte da nossa responsabilidade e que está ao nosso alcance fazermos é elevar as nossas emoções. Okay? Então, o que é que podemos fazer para elevar as nossas emoções? Podemos, e seguramente é uma das vias, de tentar ou modificar a nossa perspectiva de vida e olhar para as coisas de uma outra forma. Quando olhamos para as coisas de uma outra forma, praticamente sempre mudamos as nossas emoções relativamente a essas mesmas coisas. Mas podemos também pensar numa vertente prática de o que é que são as emoções e como é que podemos interferir com elas num plano físico. Okay? Então, num plano físico e menos mental, as emoções são constituídas e são postas em percepção, nós temos percepção delas através de elementos químicos que são produzidos perante determinadas situações. Ou seja, as emoções não são mais do que percepções que nós tornamos conscientes produzindo elementos químicos, nomeadamente neurotransmissores, que ativam determinados circuitos no cérebro que nos fazem sentir de determinada maneira. Já todos ouvimos falar de dopamina, adrenalina, serotonina, oxitocina. Todas essas substâncias, muitas delas acabadas em ina, são fundamentais para o equilíbrio e para o bom funcionamento emocional. Okay? Uma das mais relevantes, uma das mais tidas como mais preponderantes nesse processo de equilíbrio emocional é a serotonina. Okay? E mais uma vez, hoje, 2020, setembro de 2020, aquilo que cientificamente sabemos, e está comprovado, é que mais de 80% da serotonina em circulação no organismo é produzida ao nível intestinal. Okay? E então temos aqui um elemento-chave em que podemos trabalhar a nossa imunidade. E isto é ao nível
do bem-estar e da saúde do nosso sistema gastrointestinal. Portanto, vamos apoiar o nosso sistema imunitário, tendo cuidado com o que ingerimos e com a saúde do nosso intestino, nomeadamente do intestino grosso, que é onde reside a esmagadora maioria das bactérias benéficas que ajudam o nosso sistema imunitário, e é lá também que grande parte da serotonina é produzida e que vai influenciar o nosso bem-estar emocional. Ok? Penso ter sido relativamente claro a tentar explicar-vos um pouquinho como é que funciona a nossa imunidade, ok? Sem complicar, sem ir muito fundo nos conceitos da biologia e do funcionamento das células, mas basicamente para vos passar a mensagem de que nós somos responsáveis pela nossa capacidade imunitária. Nós somos responsáveis pela nossa capacidade de defesa. Todas as medidas que têm vindo a ser anunciadas têm a sua razão de existir, mas esta parte pessoal, individual, de responsabilidade não tem menos peso do que qualquer medida sugerida socialmente para vivermos este tempo de desafios da forma mais equilibrada e mais ou com menos receio possível, ok? Sabendo que nós podemos e temos nas nossas mãos uma parte importante do que é a nossa saúde imunitária, torna-nos responsáveis também pelo nosso bem-estar. E então, usar a máscara nas devidas situações é importante, naturalmente. A higiene das mãos é importante, naturalmente. Já era e continua a ser. A etiqueta respiratória é algo que passámos a ouvir e que não ouvíamos tão frequentemente. É importante, naturalmente, é importante. Já era, embora não tivéssemos consciência disso, e continua a ser. Distanciamento social. Claro que em ambientes em que o ar esteja sobrecarregado e haja muita concentração de pessoas, se houverem agentes que se possam propagar, isso será mais fácil. Portanto, o afastamento, sim, mas o isolamento, não. Ok? E, portanto, isto é muito importante. Até porque a proximidade, não é? E os afetos são fundamentais para o nosso equilíbrio emocional, e o equilíbrio emocional fundamental e imprescindível para o nosso bem-estar imunitário. Portanto, vamos ajudar, vamos diluir o receio com que possamos estar tratando-nos bem, tentando fazer por nós aquilo que está ao nosso alcance. Ok? É difícil para mim, enquanto profissional e enquanto indivíduo, olhar e viver da forma que nos querem fazer crer que é a forma correta, dizendo-nos apenas para nos protegermos ao extremo, para tentar com que não sejamos contaminados. Okay? É óbvio que temos que ter cautelas e diminuir o risco de contaminação o máximo que pudermos. Mas, sem dúvida absolutamente nenhuma, de que se eu tiver consciência de que estou a fazer tudo aquilo que posso para manter o meu sistema imunitário em alta, eu estou naturalmente a elevar os meus níveis de segurança, estou a elevar as minhas emoções para um patamar para além do medo e do receio, e estou fisicamente a criar condições para que o meu corpo consiga resistir aos desafios que se lhe podem deparar pela frente. E esta é claramente a mensagem que eu vos queria deixar. Nós temos na nossa mão a capacidade de fazer diferente. A capacidade de fazer diferente mantendo as orientações corretas, no tempo certo e nas ocasiões certas, e em
todo o tempo cuidarmos de nós de forma eficaz e elevada. Eu, Carlos, a Cristina, minha mulher e parceira neste projeto de saúde natural, estamos sempre disponíveis para vos ajudar a encontrar formas de melhorarem essa dimensão, essa responsabilidade pessoal. Trabalhamos com diversas ferramentas que podem ser úteis nos diferentes níveis, quer ao nível da saúde física, ao nível do equilíbrio da saúde gastrointestinal, ao nível das emoções também. Portanto, se precisarem, se sentirem que de alguma maneira vos podemos ajudar, não hesitem, enviem mensagem, entrem em contacto, os contactos estão na página, são fáceis de encontrar e, portanto, estamos completamente disponíveis para, em conjunto, encontrarmos soluções de maneira a que tudo aquilo que temos que viver seja vivido de uma forma naturalmente equilibrada e com a devida atenção. Muito obrigado por este bocadinho que me estiveram a ouvir. Contem connosco, nós estamos cá para ajudar e a consciencializar e a responsabilizar todos quantos queiram assumir essa mesma responsabilidade de cuidar de si e de cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Obrigado e até um próximo vídeo.